Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja crescentemente e abundante em nossas vidas, para que esse conhecimento transforme a nossa vida, mude, nos transforme em homens e mulheres que glorificam a Deus em suas vidas, né? Naquilo que fala, naquilo que faz, em tudo. Amados, vamos aqui para o estudo da nossa lição, dando continuidade à nossa lição desta semana, né? Nós temos como tema Ao Pé da Cruz, e hoje, segunda-feira, na terceira pergunta da nossa lição, não esquecendo do que nós estudamos ontem, né? Quando nós estudamos que as roupas de Cristo foram decididas por sorteio, né? Uma parte foi dividida em 4 partes, e a túnica, que era inteira, que era inteiriça, foi lançado sorte para ficar com um deles, né? Isso foi o que nós estudamos ontem. E hoje, na terceira pergunta, temos aqui o seguinte questionamento: quem estava ali junto a Jesus e a vergonha da cruz? O verso 26 do capítulo 19 diz assim: Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Olha, meus amados, aqui João escrevendo, sempre que João escreve, ele nunca diz o apóstolo João, ele nunca diz aqui no Evangelho de João, né? Ele nunca diz o discípulo João, ele não fala dele como o próprio Cristo fala de si mesmo, o Filho do Homem, não é? O Filho de Deus, como o próprio Cristo fala. Mas João, ele nem cita o nome dele, ele diz assim: o discípulo a quem Jesus amava. Ora, Jesus amava somente a João? Claro que não. Jesus amava a todos. Jesus amava mais a João do que aos outros? Também não. Jesus amava... O problema não, a coisa bonita daí é que João sentiu esse amor. Essa é a maravilha, que João sentiu que era amado. Esse é o grande testemunho aqui que nós temos de João, quando nós lemos aqui frases como essa nas Escrituras, né? Escrita por João, o discípulo a quem ele amava. João se sentia amado. E aí nós temos aí realmente um grande testemunho de alguém que tem o poder de falar sobre o amor, que é João, porque ele se sentia amado e ele também amava, ele retribuía isso, né? Ora, é impossível ser amado e não amar, não é mesmo? A gente dá daquilo que a gente recebe, a gente dá daquilo que a gente tem, né? E a gente só tem porque recebe. Pois bem, então o texto começa dizendo aqui que Jesus viu ali a sua mãe, João dizendo que Jesus viu ali a sua mãe. Mas quando Jesus foi se dirigir à sua mãe, não chamou ela de mãe, não é? Por que Jesus não chamou Maria de mãe? Porque ele não reconhecia ela como sua mãe? Claro que não. Jesus poderia chamar ela e eu acredito que sim, chamava muitas vezes, chamava da maneira mais bonita, né? Porque Jesus sabia tratar as pessoas, né? Eu não tenho dúvida, ele podia chamar de mãezinha, mamãe, mamãezinha, né, tudinho. E geralmente o hebreu, na língua aramaica, eles chamavam de ima, né, na linguagem deles, ima, minha ima, né? Cristo chama aqui a sua mãe de mulher, não porque lhe falte respeito, não. Porque ali tinha toda uma linguagem espiritual envolvida. Aquela morte não era morte de um ser humano pecador comum, não. Ali era o Salvador do mundo que estava morrendo, inclusive o Salvador de Maria, a mãe de Jesus, aquela que teve o privilégio de gerá-lo em seu ventre como filho do homem. Ela estava ali não diante de um filho submisso a ela. Ela estava ali de alguém que ela amamentou, que ela cuidou, que ela educou, que ela foi orientada por Deus para educar, etc, etc. Mas ela estava ali dentro do seu Salvador. Jesus não fala a ela
como um filho qualquer de uma mulher qualquer. Não. Jesus está se dirigindo a ela como salvador dela também. E aí ele está usando aí uma tipologia bíblica que é muito rica. Por exemplo, no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, no capítulo 12, a Bíblia vai chamar de mulher vestida de sol, vestida de branco, coisa que Maria nunca vestiu, se vestiu com a roupa do sol, né? Nunca fez isso, claro, obviamente. Né? Nem tinha condição de se vestir do sol, porque ela morreria queimada, obviamente, né? A questão dessa ali é uma tipologia no capítulo 12 de Apocalipse, referindo-se a uma igreja pura. No capítulo 12 tem uma mulher vestida da luz do sol, da brancura, da pureza da luz do sol. E no capítulo 17 tem uma outra mulher vestida de vermelho, de escarlata, né? E de púrpura, né? Esta mulher está vestida de escarlata e púrpura porque é uma prostituta que é uma igreja que se prostituiu. Um dia foi igreja de Deus, mas aí se prostituiu, se apostatou e virou uma prostituta do mundo, uma igreja caída, uma igreja que se deita com qualquer deus. Tem vários deuses. Ela se tornou politeísta, né? Esta é a igreja, que ela caiu. Pois bem, a igreja do capítulo 12, ela é chamada de mulher vestida de sol, e também a do capítulo 17, mulher. Então, quando Cristo diz assim, mulher, aí está o teu filho, apontando para João, Jesus está dizendo claramente ali, numa linguagem tipológica, falando para nós hoje, isso seria escrito, né, pelo poder de Deus, para chegar até nós hoje, e nós meditarmos nesse detalhe. João é o filho, é o descendente direto desta nova igreja cristã, que Cristo fundou lá. Então, quando ele fala mulher, aí o teu filho está dizendo, ó, são desses discípulos aí, como João, os outros 11, né? Os outros discípulos, apóstolos, é neles que vai surgir a nova igreja. Ele é o filho da igreja. Eis aí o teu filho. Né? E aí, João e Maria entenderam questão de literalidade, nesse aspecto. Né? Nesse aspecto, eles ali, no primeiro momento, entenderam de forma literal, porque quando João escutou isto falar da boca de Cristo, o texto vai dizer que, na pergunta seguinte, ele vai comentar isso aí na pergunta seguinte, né? Que João imediatamente recebe Maria como sua mãe na sua casa, e ela recebe na casa dele como filho. Na casa dela recebe João como filho. Então, veja só que beleza. O discípulo a quem Jesus Cristo amava, diz o próprio João, que estava presente ali, né? Jesus disse, mulher, aí está o teu filho, eis aí o teu filho. Ora, João não era filho de Maria. João era filho de Zebedeu, era irmão de Tiago. Eram pescadores, amigos de Pedro, lá do mar da Galileia, onde eles pescavam. Né? É diferente. Mas aqui Cristo está falando de uma linguagem espiritual. Então, em hipótese alguma, a gente pode entender que Jesus Cristo está faltando um respeito social, um tratamento social de respeito para com as pessoas, né? Como a gente pode tratar um senhor de idade, uma pessoa mais velha que a gente, de senhor. Isso é bonito, isso é respeitoso. A gente não está chamando ninguém de Deus por chamar de Senhor. A gente, quando está chamando aquela que nos gerou de mãe, né? Ou chamar ela de senhora, minha mãe, a senhora tal, isso é respeito. Respeito por reconhecimento de que a gente deve a vida, deve os cuidados, deve muito a eles, né? Os pais. Então, quando Cristo fala mulher, ele não está destratando, desrespeitando, ou tirando a todos os méritos dela como mãe. Não. Aí ele está falando numa linguagem tipológica, chamando a atenção de nós, homens e mulheres espirituais, para entendermos, olha, aí é o filho. Essa é o verdadeiro descendente. É a partir daí que muitas profecias do Antigo Testamento vai falar, os filhos, o teu descendente, os teus descendentes no plural. Começa ali. Continuando, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a quarta pergunta da nossa lição, que diz assim, que fez João para atender o pedido de Jesus sobre a sua mãe? Quando ele diz, mulher, aí está o teu filho, né? Qual foi a atitude do discípulo amado logo depois que ouviu esse pedido
essa orientação, não foi nenhum pedido, né? Foi uma informação que Jesus dá para Maria. Mulher, aí está o teu filho, apontando não, que a irmã estava crucificada, né? Se referindo ao discípulo João. O texto diz aqui, em João 19, 27, diz assim: depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Veja, quando ele falou com Maria, ele disse mulher. Mas quando ele fala para João, ele diz: João, eis aí a tua mãe. Aí João diz: e desde aquela hora, o discípulo, que era ele, o discípulo amado, a recebeu em sua casa. Ou seja, recebeu em sua casa como mãe. Não é que Maria não tinha onde morar, não é que Maria não tinha outros filhos, não é que Maria não tinha quem cuidasse dela, né? Não, recebeu no sentido de que a minha casa é sua e você na minha casa é como se fosse a minha mãe, nesse sentido de honra, né? Nesse sentido de reconhecer isso. Aqui nós vemos, meus amados, pela atitude aqui de João, pela atitude, né? Primeiro pela atitude de Jesus Cristo, né? A preocupação dele em saber que Maria não ia tê-lo mais fisicamente e presente como ele era até antes daquele momento. Um filho que ela, né, poderia abraçar, estar dentro da sua casa todo dia, trabalhando ali, vendo eles, né, cruzando com ele sempre ali, falando com ele. Não. Cristo iria voltar para o Pai e estaria nela sim, em Maria, espiritualmente presente na sua mente, não tenho dúvida disso. Se tem uma pessoa que Jesus estaria presente na mente dela guiando, eu não tenho dúvida que Maria recebeu essa unção espiritual, o Espírito de Cristo nela conduzindo disso aí, eu não tenho dúvida pelo amor que Cristo tinha pelas pessoas, imagine pela sua mãe, né? Isso eu não tenho dúvida. Entretanto, estamos tratando aqui de um momento em que Jesus não estaria mais presente fisicamente como era antes, embora depois da ressurreição ele volte, passe 40 dias com os discípulos, né? Coma peixe ali com os discípulos na beira da praia, prepare peixe para eles na brasa, para eles lá e tal. Não seria assim de agora em diante. Então Jesus, preocupado, né? Preocupado não, ele com sabedoria, sabendo da dificuldade que nós temos, da necessidade que nós temos de nos relacionarmos com as pessoas. A gente é carente de um abraço de um irmão, de um amigo, de conviver com os familiares, de estar presente, de apoiar um ao outro, de dizer estou aqui no momento de dificuldade. Jesus, sabendo dessa necessidade e da falta, né, que a sua pessoa faria na sua ausência ali, física, né, na ausência, porque espiritual nunca estaria ausente. Então, Jesus faz isso. Ele tenta suprir. Jamais João iria substituir Jesus. Jamais. Né? Jamais uma pessoa substitui outra. Mas o Senhor, vendo a necessidade dos seres humanos, e inclusive Ele está transmitindo uma mensagem para mim, que as pessoas na minha vida são insubstituíveis, a gente tem que valorizar as pessoas, né? Valorizar como se fossem irmãos, ali uma relação fraternal, né? Quase que paternal entre João e Maria e João a partir de agora, e Cristo tenta, né, estimular esse tipo de relação, a relação entre pessoas, o amor ali, o amor entre as pessoas, né? Então, ele dá essa orientação de uma forma literal ali para eles, embora haja uma mensagem espiritual profunda por trás disso, mas há essa preocupação, né, da coisa maternal, da coisa fraternal, de as pessoas se apoiarem, se abraçarem. Antes que Cristo volte na nuvem dos céus, é necessário, né, fazer isso. Então, a Bíblia diz aqui, né, que a partir daquele momento, logo que o discípulo escutou aquilo, né, a voz de Cristo, ó, eis aí a tua mãe, né? Eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. E olhou para o discípulo assim e falou, eis aí a tua mãe. A partir de agora vocês serão mãe e filho. Tratem um ao outro com essa ligação fraternal. E vemos também
um cuidado especial que Jesus Cristo tinha com os mais novos. João era o mais jovem. Tiago era o irmão mais velho. João era o irmão mais novo. Era muito jovem ele. E Cristo dedicava um carinho especial para ele, como se fosse o filho caçula de Zebedeu, né? E aí, Jesus tinha um carinho tanto especial com ele que Jesus permitia que João colocasse a cabeça no seu peito. Era um menino carinhoso, João, um jovem carinhoso, um menino bem criado, né, pelo pai e pela sua mãe, alguém que tinha essas relações afetuosas, afetivas, né? E, você chegar, ter a liberdade de colocar a cabeça no peito do seu mestre, é uma relação pessoal, uma relação de confiança, uma relação fraternal muito profunda. Isso diz muito da pessoa de João e diz muito mais ainda da pessoa de Jesus Cristo. O quanto ele era amorável, o quanto ele era uma pessoa fraternal, uma pessoa que cuidava bem, que amava as pessoas, que entendia as necessidades físicas das pessoas enquanto homens e mulheres pecadoras. Porque nós carecemos. Um aperto de mão, um abraço cura muita gente. E Jesus sabia disso, né? Jesus sabia disso. Jesus sentiu isso na própria pele, né? Ele precisou sentir isso para se tornar o nosso exemplo. Então, além dessa profundidade da revelação espiritual que há por trás de cada frase, de cada palavra que Cristo diz, há também, mas há também essa questão da necessidade do ser humano, né? Da igreja militante. Jesus não omite esta verdade. Ele sempre está trazendo à tona a real necessidade da igreja militante. Mas eu já não sou mais desse mundo, a minha mente está no céu. A partir de agora eu já não vou mais comer, já não vou mais me congregar numa igreja com os irmãos. A minha mente já está no céu, agora só eu e Jesus. Como? Como é que funciona isso? Não tem isso? Há inúmeras recomendações nas Escrituras Sagradas, não só por Cristo aqui, mas Paulo falando das congregações, das igrejas, como eles deveriam tratar as pessoas. João vai falar. Inclusive, João se tornou um senhor de idade tão carinhoso, né, que ele vai, nas suas cartas, lá na primeira, segunda, terceira carta a João, ele vai tratar os discípulos novos de filhinhos. É a forma como ele trata. Ele não é Deus o Pai, não, mas é a forma de você tratar aquele que é mais novo, né? Era um termo carinhoso, que ele trata realmente ensinando à igreja o amor que ele aprendeu de Cristo, né? Esse era o ministério de João. E ele aprendeu muito bem. Estava ali, né? Todo mundo fugiu, todo mundo estava escondido com medo, os outros discípulos, mas ele estava ali naquele momento de dor e sofrimento, juntamente com Maria, vendo Cristo ali. Pois bem, amados, que nós possamos aprender com toda essa beleza, com toda essa informação que a Bíblia fala para a gente, contando histórias do que aconteceu, mas por trás destas palavras há muita informação necessária para a nossa edificação espiritual.